Oi, bom dia, graça e paz a todos. Como é que vocês estão? Irmã Cândida, irmão Reinaldo, tudo bom? Bom dia. A grata felicidade de ter vocês aqui conosco. Muita saudade, né, de todo mundo. Tele, Isa, como é que vocês estão? Tudo bom? Que coisa boa, hein? Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te Oi, as Vini. palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Amém. O objetivo, né, nosso é que a gente possa estar realizando essa live todo domingo pela manhã. Que seja uma live no estilo da EBD que a gente tem, né, na igreja, que a gente possa estar vendo um pouquinho uns aos outros, né, porque sempre vai ter a participação de alguém trazendo louvor, fazendo uma oração, trazendo uma reflexão. E a gente vai estudar também algumas porções, né, da palavra. Então, é um momento muito bom para a gente estar junto, para a gente se alimentar, né? Ter essa comunhão, mesmo que em alguma medida, né? Mesmo que ela não seja plena, mas é uma comunhão. E a gente precisa, né, estar junto, se fortalecer, buscar a Deus juntos, não somente em nossa intimidade, não somente cada um de nós, né, em secreto, em sua casa, em seu cantinho, mas que a gente possa estar juntos como igreja, né, como irmãos, ouvindo a palavra, recebendo esse alimento da parte de Deus, né? Isso é muito importante. Isso faz muita falta. Quando a gente tem isso, quando a gente percebe, né, tem essa experiência, né, de ter a comunhão, de ser alimentado pelo Senhor, de ser conduzido pelo Espírito Santo em meio ao corpo de Cristo. E a gente deixa de ter isso por algum momento, mesmo que por poucos dias, a gente sente muita falta. Então que a gente possa estar usufruindo, né, se deleitando desse momento tão importante para a gente. Em nome de Jesus. Eu quero iniciar então, graça e paz a todos, bom dia, esse dia maravilhoso, essa manhã, né, tão gostosa, porque estamos na presença de Deus, ali onde se reúnem dois ou três para falar a vontade de Deus, para orar, para louvar, para se reunir de acordo com aquilo que o Pai nos deixou. Ali a gente percebe a mão de Deus conduzindo, a gente percebe e sente a presença da igreja, a presença de Deus, do Deus vivo, conduzindo essa nossa reunião, esse nosso encontro, seja lá onde for, né? Seja lá onde estivermos, mas estamos juntos em um só Espírito. E louvado seja Deus por tudo isso. Louvado seja Deus porque Ele nos permite ter essa reunião aqui hoje, que a gente possa ter uma constância, criar uma disciplina, né, de estabelecer esse horário. Eu sei que durante a pandemia é muito complicado, porque a gente está em casa. Então a gente acaba se acostumando, se acomodando, né? Aí vai fazer uma coisa, vai fazer outra. São tantas atividades em casa, né, que a gente tem para fazer. Então a gente acaba perdendo um pouco a questão da disciplina, né? Porque quando a gente vai para a igreja, a gente tem um local estabelecido, um horário, a gente tem, né, um compromisso. Então a gente acaba firmando muito mais, tendo mais a presença, né, nesses locais fora de casa. Quando a gente está em casa, a gente se acomoda um pouquinho. Então que a gente possa estar estimulando, né, fazendo com que esse momento ele permaneça, né, que a gente possa estar juntos daqui, tá bom? Eu quero trazer uma passagem bíblica antes da gente iniciar o estudo e antes também de chamar a participação do louvor. Está lá no Salmo 29. Abram aí, Salmo 29,
Assim diz a palavra do Senhor. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Adoremos a Deus. Tributemos a Ele força, louvor, honra, glória. Esse é o motivo de estarmos vivos. Esse é o motivo da nossa reunião. Esse é o motivo de ouvirmos a voz de Deus através da Escritura. Esse é o motivo de edificarmos uns aos outros. Esse é o motivo de estarmos vivos. Glorificar a Deus. Tributar a Ele as nossas palavras, as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos desejos, nossas vontades. Tributar ao Senhor. Para que Ele receba a honra, receba a glória. Para que Ele receba o louvor. Para que as nossas vidas sejam movidas em conformidade à sua vontade. Que nessa manhã a razão da nossa existência ela se alinhe à vontade de Deus, à sua palavra, aos pensamentos que Ele tem sobre nós, que são muito mais altos do que os nossos próprios pensamentos a nosso respeito. Nós não conhecemos a nós mesmos. Nós muitas vezes não confiamos em nós mesmos. Nós somos limitados, falíveis. Nós pensamos uma coisa, logo mudamos de ideia. Nós estamos o tempo todo em transformação, em mudança, aprendendo, crescendo, né? Se modificando. Deus não, Deus, Ele é. Ele é e Ele é tudo em todos. Deus é perfeito, Deus é imutável. Ele não muda, Ele não tem variação de mudança. Ele não sofre transformações. Ele não cresce porque Ele já é a plenitude de todas as coisas. Então que rendemos essa nossa vida limitada, essa nossa compreensão limitada, rendemos o nosso entendimento a Ele, sabendo e tendo confiança de que tudo aquilo que nós buscarmos, se estivermos alinhados com a palavra de Deus, se estivermos alinhados com o seu Santo Espírito, com a sua perfeita, boa e agradável vontade, Ele assim nos concederá. Que a gente possa tributar essa manhã a Ele, esse momento a Ele, que suba ao nosso Senhor, ao trono da sua graça, como aroma suave e agradável. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração para a gente iniciar. Eu passo o louvor, tá ok? Santo e eterno Deus, nosso Pai, santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Graças te damos, Senhor. Rendemos o nosso louvor, rendemos nossas vidas ao Senhor nessa manhã de domingo. O Senhor nos fez repousar e nos fez acordar. Graças te damos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Somos gratos a ti, Deus, pela vida. Somos gratos a ti pela tua palavra. Somos gratos a ti pelos nossos irmãos, por toda a criação, que o Senhor se revela por meio da sua criação de forma tão bela, maravilhosa, de forma tão grandiosa, que nós possamos render as nossas vidas para contemplar a tua vontade, para contemplar quem é o Senhor, para buscarmos conhecer a cada dia mais, rendendo a nossa capacidade lógica, o nosso raciocínio, o nosso coração, rendendo a beleza da tua santidade. Que o Senhor possa, nessa manhã, abençoar todos aqueles que estiverem nesse momento na live e todos aqueles que também participarão e assistirão quando ela estiver no YouTube. Que o Senhor possa abençoar para que tenhamos uma conexão que venha a fluir a nossa live, que o Senhor possa trazer edificação, bênçãos, abertura dos olhos, do coração, dos ouvidos para receber a tua palavra, para receber esse alimento. Cada um de nós necessitamos, Senhor, desse pão vivo, do pão vivo que, mais do que alimento físico nessa terra, precisamos do alimento espiritual, senão morreremos, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos uma manhã segundo a tua boa vontade.
que o Senhor possa, através do teu Santo Espírito, estar conduzindo os trabalhos que forem aqui realizados. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vou adicionar aqui o louvor. Oi, Mini. Oi, bom dia! Bom dia. Tudo bom? Que bom te ver. Saudade já, hein? Amigo, saudade de vocês. É, rapaz. Que Olha bom que essa você está cara aqui com de a sono. gente. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Eu confesso Amém. que na igreja, né, eu não sou tão tímida assim, mas por vídeo chamada assim ao vivo mas É diferente, né? é muito diferente. Mas vamos louvar o Senhor. E Amém. assim, para avisar também, né, aos meninos aí do louvor, que eu não sou tocadora assim, de violão, né? Mas vou usar aqui para acompanhar. Eu escolhi duas canções que falam muito ao meu coração, assim. Eu não lembro se a gente já cantou aí na Ebenezer, mas alguns irmãos Hum, devem conhecer e vão também louvar junto conosco, né? A primeira sim. canção tem como nome Maranata, né? Que fala da vinda de Jesus, né? Que nós confiamos nele, que nós esperamos pela vinda dele, né? Que ele é a nossa luz, que ele é a nossa salvação e só a ele nós podemos nos render. Vamos louvar o Senhor. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em ti eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás
para sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Amém. 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 Glória a Deus. Podemos cantar outra Amém. canção? Com Ou certeza. depois? Eu tô me segurando aqui para não louvar também, porque não tá no mesmo Ah, tempo. Aí vai vai. atrapalhar, né? Aí eu tenho que ficar nesse. E eu desativei os comentários para ver se melhorava um pouquinho, porque às vezes dá uma oscilação, viu? Mas vamos cantar outro louvor. Certo. Esse outro louvor tem como o nome Esperança, né, de Aline Barros. Eu acho que teve uma live que Jário até cantou, que ela fala que tudo podemos em Deus, né, que o vento pode soprar, mas que a nossa fé continuará em Deus e que Amém. a nossa esperança esteja em Deus, né? Amém. Independente. Eu acho que não tem assim uma situação assim melhor para exemplificar como essa que a gente está vivendo, né? Toda essa Verdade. situação que a gente está vivenciando, mas assim que possamos ter a nossa esperança em Deus, né? Porque assim como nós cantamos que um dia Ele voltará para nos buscar, que possamos também ter fé, né? E acreditar nas promessas do Senhor para as nossas vidas. Amém? Sim. Amém. Avisar para Jairo aí que eu diminui uns 2 tons, viu? Ai, vamos lá. Ele que acompanhe. Ele que acompanhe. Tudo posso em ti, fortaleza minha, e eu espero em ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra eu não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão.
És meu redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Estou mais perto de ti, estou mais perto. Meu prazer é te ver, és o meu redentor. Estou mais perto de ti, estou mais perto. Meu prazer é te ver, és o meu redentor. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, por minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus, que coisa maravilhosa. Amém. Errei um Mini, pouquinho, Deus te né? Porque eu não sou abençoe. como o irmão Jário, que toca e tudo mais. Ah, Eu gosto de abusar nada. ele. E ele gosta de abusar de todo mundo. Então É, tá valendo. Que uma maravilha ter você aqui com a gente. Deus abençoe você. amém. Obrigado pela presença, obrigado por esses louvores que você trouxe aqui pra gente. Tá bom? Fica com a gente aí, continua Amém. acompanhando a Pode live, viu? deixar. Tá bom. Vamos Deus fazer o estudo agora abençoe. de Provérbios, tá bom? Logo mais a Certo. gente se vê de novo. Com certeza. Vamos lá, pessoal. Vocês estão com a Bíblia de vocês abertas em Provérbios, capítulo 1. Deixa eu ver se vai. Vou ativar os comentários aqui, porque mais para frente, se alguém tiver alguma pergunta, aí pode ser feita aí. Eu não sei se eu vou acompanhar, né? Se eu vou estar vendo no final, né? Aí vocês podem fazer as perguntas. Vamos lá, Provérbios, capítulo 1. O objetivo aqui é a gente fazer um estudo, né? Que a gente possa ir caminhando pelo texto e trazendo algumas verdades, né? Que a gente encontra na palavra, que é a verdade, né? Para que possam ser aplicadas à nossa vida. Mas para que a gente possa aplicar a palavra à nossa realidade, à nossa vida, a gente precisa primeiro compreender o significado do texto, o que a Escritura tem a dizer, não é verdade? Vamos lá, acompanha aí. Provérbios, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Vamos fazer a leitura novamente desse versículo 7 e que ele possa ser fixado em nosso entendimento. A gente vai ter ele como o principal versículo e a base do nosso estudo de hoje. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina.
Senhor, somos gratos a Ti, Santo Deus, Tu que tens a verdade absoluta. Somos gratos pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, que nos ilumina a mensagem que o Senhor tem para nós e faz com que nosso coração seja aberto para recebê-la. Que possamos compreender verdadeiramente a Tua palavra, da maneira que o Senhor quer, da maneira que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, rende o nosso entendimento à Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Então, irmãos, aqui existem algumas palavras-chave e que elas se relacionam entre si e fazem com que a gente compreenda melhor elas. Quais são? Desde o versículo 2. Experiência, sabedoria, disciplina, entendimento, sensatez, prudência, bom senso, conhecimento, discernimento, sabedoria, disciplina. A gente percebe que em 7 versículos, né, uma porção tão pequena, existem palavras que nos trazem tantos conceitos, tantos princípios e, ao mesmo tempo, tantas aplicações, né? E a gente muitas vezes não consegue compreender muito bem fazendo aquela separação do significado de cada uma delas, né? Porque muitas vezes a gente compreende uma da mesma forma que compreende outra. Disciplina, sabedoria, entendimento, prudência, bom senso, né? São palavras que uma complementa a outra, uma auxilia a outra, e à medida que nós compreendemos essas palavras, a gente percebe que há todo um sentido e toda uma lógica que culmina na sabedoria que vem do alto. Vamos entender passo a passo. Para que a gente possa compreender melhor essas palavras, eu queria trazer para vocês o conceito de informações, de conhecimento e depois de sabedoria. Informação é algo que a gente recebe, que a gente tem pelo ouvido quando alguém ouve ou a gente lê, né? A gente recebe uma informação. Isso de forma bem simples. A gente recebe essa informação, mas ela é simples, ela é rasa, ela não amadurece em nós, ela não é processada por nós. Ela precisa ser transformada em conhecimento. De que forma ela se transforma? Quando nós experimentamos aquela informação. Quando a gente processa aquela informação, a gente matura ela, a gente experimenta, a gente coloca em prática, então ela se torna um conhecimento. A diferença entre informação e conhecimento pode ser compreendida quando nós experimentamos algo. Por exemplo, quando nós ouvimos falar a respeito de algo. Aqueles que estão ingressando ou já ingressaram numa faculdade. Antes de você iniciar o estudo numa faculdade, você ouve falar como vai ser aquela realidade acadêmica, como vai ser o curso na faculdade, como vão ser os estudos, os colegas e tudo mais. Então você tem uma imagem que vai sendo formada a partir daquelas informações. Mas a partir do momento que você experimenta aquela realidade, você passa a ter experiências em relação àquelas informações que você recebeu, aí se torna um conhecimento. Aquelas informações amadureceram, elas foram experimentadas, elas foram colocadas em xeque, em prova, e você aplicou essas informações. Então elas se tornaram um conhecimento. A sabedoria, ela vai ser construída a partir desse conhecimento. Porque as informações que você recebeu, o conhecimento que foi aplicado, né? Que foi formado a partir da prática, a partir das aplicações, da realidade, vai se tornar em sabedoria quando você passa a aplicar esses conceitos e princípios que você experimentou na prática, de maneira a ele
atingir qualquer outra situação que porventura venha a acontecer. Então, você entrou na faculdade, aquelas informações se tornaram em conhecimento, mas aquelas informações que foram consolidadas, que se tornaram maduras, se tornaram conhecimento, uma fundamentação, né, para a sua vida, porque você comprovou na prática que aquilo era daquela forma. Aí você vai poder aplicar essa sua experiência que se tornou em conhecimento em outra realidade. Como o primeiro dia, quando você passa ali por um momento em que você não sabe o que vai acontecer e você sente um frio na barriga, você sente uma incerteza do que pode vir pela frente, ou da disciplina. Então você experimenta aquilo e você tem todo um processo na sua mente, no seu coração, de confirmação de algumas informações e do descarte de algumas outras. Quando você vai iniciar num trabalho após a faculdade, então você já traz esse conhecimento que foi aplicado em sua vida e você vai aplicar no seu trabalho a partir daquilo que você já tomou como verdade. Então a sabedoria está em lidar com as diferentes situações que já foram aplicadas em sua vida. À medida que a gente cresce, quando a gente é criança, adolescente, jovem, a gente vai adquirindo informações, experiências, isso vai se tornando conhecimento e nós vamos, a partir da prudência, do bom senso, da sensatez, né? Essas palavras que a gente viu aqui, que vão construindo um caminho, pavimentando uma estrada para que nós alcancemos sabedoria. É essa experiência que a gente vai tendo ao longo da vida, das informações que são passadas pelos nossos pais, pela nossa mãe, pelo nosso pai, pelos nossos familiares. A gente vai recebendo essas informações na escola, pelos professores, pelos amigos, né? E isso vai fazendo com que essas informações elas sejam depositadas em nossa mente, em nosso coração, mas elas sejam experimentadas à medida que nós colocamos em prática em nossa vida. Nós vamos passando pelas experiências e isso vai formando o nosso caráter, vai formando o nosso entendimento, vai formando quem nós somos, né? Então, aí agora a gente precisa fazer uma separação e compreender de duas formas essa sabedoria. Existe a sabedoria humana, que é essa sabedoria da vivência, das experiências, a partir da racionalidade humana, a partir do entendimento humano. E existe a sabedoria do alto, a sabedoria divina, que ela é obtida a partir do conhecimento que se tem de Deus. O conhecimento da Escritura, o conhecimento através do Espírito Santo do Senhor, que ilumina a Escritura e nos traz esse conhecimento, esse entendimento, aquilo que Deus diz a nosso respeito, a respeito da criação, a respeito de todas as coisas e a respeito de quem Ele é, do que Ele faz, do que Ele se agrada. Então a gente agora compreendendo o que é informação, conhecimento, sabedoria, a gente chega à sabedoria e aí tem uma ramificação, não é? Uma bifurcação. Conhecimento, a sabedoria humana e a sabedoria divina. E aí a gente passa a compreender Provérbios a partir desse entendimento de que vai haver uma sabedoria humana, uma sabedoria que é tida pelos homens, que é tida a partir da racionalidade humana, e também existe uma sabedoria que é obtida por meio da palavra de Deus quando nós a compreendemos de maneira espiritual. Certo? Até aqui, vocês estão acompanhando, estão conseguindo compreender? Se não, coloca um comentário aí. Então, esse conhecimento, essas informações, essa sabedoria humana, ela vai acontecer de que forma? Nós encontramos lá em Romanos, no capítulo 1, onde Deus diz em sua palavra, através do apóstolo Paulo, que o conhecimento de Deus é revelado a todos os homens. O conhecimento que se pode obter de Deus é revelado através da criação, através das coisas que Deus fez,
através da natureza, através dos céus, através dos mares, dos montes, dos animais, através da nossa própria vida. Deus fez todas essas coisas, Deus criou todas essas coisas, a partir do nada, né? Como a teologia fala, ex nihilo, né? Do nada Deus criou. Então Deus criou todas essas coisas e nós o conhecemos através dessas coisas. É o que a teologia chama também de graça comum. É uma graça que é dada a todos os homens. É esse conhecimento que é natural à criação. Deus criou e a criação se rende a Deus, rende o seu entendimento, rende a sua compreensão, a sua racionalidade a Deus. E tudo o que foi criado rende louvor, glória e honra a Deus. Mas isso não aconteceu com o homem. Lá no Jardim do Éden, o homem se tornou pecador, o homem caiu, houve uma queda ali, e toda a humanidade ela estava sendo representada por Adão e Eva naquele momento. Então, quando eles caíram, toda a humanidade caiu. E aí o homem passou a se tornar pecador e não mais reconhecer a Deus através desse conhecimento que é revelado a nós. Passou a rejeitar esse conhecimento. Em rebeldia, o homem passou a rejeitar esse conhecimento, desprezar a criação a partir de Deus e buscar através do seu próprio raciocínio, a partir do seu próprio coração, que agora era pecador e contaminado de todas as formas através dessa corrupção do pecado, e ele rejeita a Deus. Então aí o homem passa a buscar um sentido para a sua vida, um sentido para tudo que ele encontra a seu redor, tudo aquilo que Deus criou para o seu próprio deleite e para que o homem pudesse governar, porque houve um mandato de governança que foi dado ao homem. Só que essa governança que o homem deveria exercer devia ser diante de Deus, diante da vontade de Deus e para a glória de Deus. Mas esse reconhecimento de Deus através da criação e essa governança, né, através do mundo, através das coisas que Deus criou, ela passa agora a render glória ao próprio homem, ao seu próprio coração. O homem passa a buscar razão, sentido, deleite e glória e honra para si mesmo. E por isso o homem se torna cada vez mais pecador, cada vez mais buscando a maldade. Por isso que Deus trouxe o dilúvio, por isso que Deus traz o julgamento, porque a humanidade ela se perdeu em pecado, buscando a si mesmo, buscando glória para si mesmo. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque ele nos traz salvação do pecado. Porque o pecado que faz separação entre o homem e Deus, porque Deus não tem parte com o pecado, esse homem vai ser reaproximado de Deus a partir do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então não há mérito no homem, não há como o homem, esse homem que caiu, buscar compreender a Deus, buscar conhecimento através das Escrituras, a partir do seu próprio raciocínio, a partir do seu próprio entendimento. Porque o entendimento do homem foi cegado. Ele enxerga no escuro. Ele tropeça, cai, levanta e busca se reerguer com suas próprias forças. Mas a partir do sacrifício de Cristo, onde não há mérito no homem, onde não há mérito no sentido, na racionalidade do homem, porque a palavra de Deus é loucura para esse homem que anda em trevas. Nós recebemos isso de maneira gratuita, pela fé no Filho de Deus, pela fé de que Deus consumou o pecado, o nosso pecado, em Cristo Jesus. Para que a gente possa compreender isso, nós precisamos render as nossas vidas, o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa compreensão a Deus, buscando entender essas coisas à luz da palavra, sabendo que nós somos limitados, que nós só vamos compreender aquilo que Deus limitar para nós. Deus revela para nós aquilo que Ele quer. Nós não podemos ultrapassar os limites que Deus impõe.
porque nós somos limitados, falíveis em nossa compreensão. Somente aquilo que o Espírito Santo colocar em nossa mente, colocar em nosso coração, nós vamos compreender. E por isso que muitos se perdem buscando entender as coisas de Deus, sendo que a mente de Deus é intocável. Nós não conseguimos compreender a plenitude de Deus e nunca vamos conseguir. Porque a vida eterna é conhecer a Deus. Então nós passaremos a eternidade conhecendo e compreendendo a Deus. Mas vamos retornar então. A partir do sacrifício de Cristo, nós recebemos um coração de carne. Todo aquele que rende a sua vida a Deus, todo aquele que rende a sua vida a Cristo, que compreende o sacrifício que foi feito por ele na cruz, e ele passa agora a se arrepender de seus pecados, ele passa a obter justiça diante de Deus, não por si, mas por Cristo, pelo que Cristo fez. Nós somos justificados e nós passamos agora a ter uma vida de santificação. Essa vida de santificação é buscando conhecer a Deus, é buscando aplicar a palavra de Deus em nossas vidas e através de nós, na realidade que está ao nosso redor. De que forma nós podemos ter uma vida santa? Entendendo a palavra de Deus a partir do Espírito Santo e aplicando a palavra de Deus em nossas vidas e através dela. E esse é o sentido máximo de Provérbios. Muitas pessoas compreendem Provérbios somente para uma realidade que nós enxergamos com os olhos humanos, para essa vida, para obtermos sabedoria, conhecimento, entendimento e discernimento humano, sensatez, prudência, mas esse é um entendimento limitado. Nós entendemos que sim, essas coisas, de forma geral, de forma ampla, elas podem ser aplicadas através das coisas que nós conhecemos, humanamente falando. Porém, o entendimento mais sublime, um entendimento pleno dessas aplicações de provérbios, dessa sabedoria de provérbios, ela é aplicada de maneira espiritual, não de maneira humana, não de maneira carnal. Então, vamos compreender um pouquinho de que maneira Deus trabalha isso em nós, de que maneiras diferentes. Em cada um de nós, ele vai agir de uma forma diferente. Ele vai utilizar a nossa especificidade, a nossa pessoalidade, porque Deus nos criou e ele não criou ninguém um igual ao outro nesse sentido. Cada um de nós tem um propósito e um sentido específico em cada geração, em cada momento da história, em cada localidade do mundo. Cada um de nós, você que está me ouvindo hoje, você é uma pessoa única na história. Deus criou você. E ele tem um propósito e um sentido para você. Você precisa simplesmente entender de Deus, pedir de Deus que ele revele isso a você na Escritura, iluminando através do Espírito a sua compreensão, iluminando o seu caminho através da palavra. Então, nós podemos perceber isso na vida de um dos personagens mais emblemáticos da palavra de Deus, que todos nós, eu acredito que já ouvimos falar em algum momento, ou alguns conhecem um pouco mais, que é na vida de Jó. Jó, quando ele começa a passar por todo aquele processo de sofrimento, de dor, onde ali os seus filhos são retirados, sua esposa é retirada de sua presença, onde ele perde a sua saúde, perde os seus bens, perde tudo aquilo que ele tinha em sua vida, que ele poderia se apegar. Ele tinha segurança, ele tinha conforto, ele tinha prazer na família, ele se deleitava nas coisas que Deus tinha proporcionado a ele. Mas o que ele diz? Ele conhecia Deus somente de ouvir. Então Jó, ele tinha informações acerca de Deus. Ele tinha informações, e num certo sentido, ele tinha conhecimento de Deus. Mas esse conhecimento, ele era muito limitado, porque Deus não tinha feito com que Jó ainda experimentasse e provasse a Deus de uma maneira muito mais profunda. De uma maneira que ele, somente passando pelas coisas que ele passou, ele poderia conhecer a Deus de forma muito mais plena
e espiritual. Então, o que Deus faz com Jó? Deus retira todas essas coisas que Jó se apegava. Apesar de Jó não ter colocado numa situação de rebeldia contra Deus, ele não abandonou Deus, ele não blasfemou contra Deus, ele não rejeitou Deus, ele não disse que Deus não existia, ou que Deus estava sendo injusto, errado em fazer aquilo. Mas Jó conseguia compreender. E o que Deus faz? Além de retirar tudo aquilo que Jó se apegava, tudo aquilo que tinha sentido para Jó na vida de confortos, bens materiais e segurança, Deus tira também de Jó a sua racionalidade e o seu entendimento humano. Porque Jó não conseguia compreender o que estava acontecendo com ele, o que tinha acontecido com ele. Então Jó, ele achava que era injusto aquilo que acontecia com ele. Ele não encontrava um sentido humano. Por quê? As pessoas acreditavam que aquilo que elas faziam fazia com que Deus retribuísse na vida delas. Então, se Deus visse em Jó retidão, justiça, né, uma vida correta, uma vida que buscasse a ele, então Deus o recompensaria por aquelas coisas que ele fazia. Só que esse é o sentido humano. E quando Deus retira dele completamente tudo, ele sendo justo, ele sendo correto, porque logo no início, no primeiro capítulo, o texto vai dizer que Jó era um homem íntegro. Jó era um homem reto. E Jó vai mais para frente vai perceber, se eu sou um homem justo, reto, íntegro, por que essas coisas estão acontecendo comigo? E ele não vai entender. E esse sentido de Deus retribuir a ele, a partir daquilo que ele faz, era um sentido humano, era um entendimento humano, a partir das informações que ele obtinha e a partir do conhecimento que ele tinha. Só que o que Deus vai fazer? Vai quebrar essa racionalidade humana, vai fazer com que ele não ache sentido nesse pensamento, nessas informações e nesse conhecimento que ele tinha sobre Deus e sobre como Deus agia na vida dele. Vocês estão conseguindo entender? Aí Deus se revela a Jó de uma maneira muito mais profunda. E aí Jó passa a ter o conhecimento de Deus. O que Deus vai falar para Jó? Depois que Jó fala que não encontrou sentido nessas coisas, que ele não consegue encontrar uma justiça nisso que ele está vivendo. Aí Deus vai dizer para ele, no capítulo 42, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Meus irmãos, quando foi que nós também já fizemos isso? A gente não precisa passar pelo que Jó passou para a gente muitas vezes se deparar com a mesma situação, o mesmo entendimento que Jó tinha. De nós, muitas vezes durante a nossa vida, ou alguns de vocês muitas vezes durante a caminhada, né, durante o excesso de vida cristã, o processo de santificação, nós não encontramos sentido em coisas que nós vivíamos, pensamentos que nós tínhamos, em experiências que Deus nos colocava. Nós não achávamos que éramos merecedores de passar uma tribulação, de passar um sofrimento, uma dor em nossas vidas. Isso às vezes vai acontecer na vida de algumas pessoas quando perde um filho, quando perde um emprego, quando perde a casa, quando perde algo em que ela se apegava e encontrava sentido e propósito na vida. E ela vai dizer, isso não é justo, eu sou uma pessoa que busca a Deus, eu sou uma pessoa que vou à igreja, eu vou uma pessoa que busca fazer a vontade de Deus, sou uma pessoa que tem fé. Mas Deus usa essa nossa experiência, ele prova a nossa vida nesse sentido. Entendam que ele prova a nossa vida no sentido de que não é que ele ache que a gente vai cair e vai rejeitar, mas no sentido de que isso vai nos experimentar.
isso vai nos provar no sentido de que vai nos fortalecer, vai nos amadurecer e vai nos conduzir para a mente de Deus, para o entendimento de Deus, fazendo com que o nosso conhecimento ele se torne mais pleno. E Deus usa isso para nos provar no sentido de nos experimentar, fazendo com que a gente amadureça. Não no sentido que ele acha que a gente vai cair. Porque de forma nenhuma, aqueles que estão em Deus serão rejeitados por Deus, serão lançados fora. De forma nenhuma. Deus confirma isso de maneira muito clara em sua palavra. Então, esses momentos de dor e sofrimento, o momento em que nós não encontramos, às vezes, sentido em nossas vidas, para aquilo que a gente está vendo, para aquilo que a gente está passando, Deus está nos usando. Deus está usando a realidade ao nosso redor. Deus está usando a perda do trabalho, a perda de um filho, a perda de um marido, de uma esposa, uma calamidade, um momento de dor e sofrimento para nos tornar mais fortes e nos conduzir para mais perto dele. Eu sei que isso é muito difícil de se entender e mais difícil ainda de se aceitar. Mas somente através do Espírito de Deus, somente rendendo a nossa vida, o nosso entendimento e o nosso coração pecador à vontade de Deus, aos planos de Deus, ao conhecimento e à sabedoria de Deus, que vem do alto, nós vamos conseguir compreender isso de forma espiritual e aplicar em nossas vidas, fazendo com que isso se torne um princípio de Deus em nossas vidas, um princípio, um mandamento da palavra de Deus em nossas vidas. E aí a gente vai ver a separação da sabedoria humana e a sabedoria divina, a sabedoria espiritual. Porque a sabedoria humana, ela vai buscar os deleites, os prazeres, o sentido e a racionalidade humanas, através da filosofia, através das ciências, através da compreensão lógica e racional da nossa vida e daquilo que está ao nosso redor, de tudo que acontece ao nosso redor. Aqueles que são ateus vão dizer que não há sentido em nada, que não há razão para existir, que não há razão para as coisas que foram, na verdade, não criadas, mas para as coisas que aconteceram, né? Então, o que é isso? É a compreensão humana, é o raciocínio humano. Né? Quando as pessoas que depositam a sua confiança nas ciências, tendo nas ciências o fim de tudo, tentando a partir da sua racionalidade, da sua lógica, através do seu coração, compreender o mundo ao seu redor e buscando na ciência a salvação, quer dizer, o sentido e o propósito de tudo, né? Porque muitos compreendem a salvação de que maneira? Eu devo ser uma pessoa boa, justa, correta, fazer o bem ao próximo, buscar uma sociedade melhor. Mas isso é sabedoria humana. Somente a partir da sabedoria divina, espiritual, nós obtemos o conhecimento de Deus. E aí nós encontraremos sentido e propósito para nossas vidas. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Isso que eu estou trazendo para vocês de forma muito breve, muito simples, muito limitada, porque há muito que se falar sobre a sabedoria da palavra de Deus, a sabedoria do alto, os planos de Deus, a maneira com que Deus nos experimenta, a maneira com que nós andamos em santificação. Existe uma infinitude de conceitos da palavra e de aplicações da vontade de Deus. Nós precisamos dia após dia, criar essa disciplina. Como o versículo 7 nos diz. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. E eu nem cheguei a falar do temor do Senhor. Na verdade, essa live ficou pequena agora, né? O temor do Senhor, a partir do momento em que nós buscamos o conhecimento do alto, nós vamos temer a Deus. E a partir do momento em que nós tememos a Deus, nós vamos buscar o conhecimento do alto. Isso é um movimento cíclico.
Nós buscamos o conhecimento do alto e nós passamos a temer a Deus, e nós passamos a temer a Deus e buscamos mais conhecimento do alto. Então, que a gente possa render o nosso entendimento, a nossa compreensão, se arrepender dos nossos pecados e buscar conhecer a Deus, criando uma disciplina para as nossas vidas. Isso não vem de maneira fácil, não vem de maneira rápida, não é algo que acontece da noite para o dia. É algo que nós precisamos lutar contra o nosso entendimento, lutar contra a nossa falta de tempo, lutar contra a nossa procrastinação, lutar contra a nossa preguiça, a nossa busca por prazeres, por bens materiais, por conforto. Somente se nós buscarmos as coisas do alto diariamente, a partir da vida devocional, a partir de um nosso tempo que nós dedicamos ao estudo da palavra, de um tempo de culto doméstico, um tempo em que nós temos comunhão, um tempo em que nós buscamos aplicar a palavra, um tempo em que nós buscamos meditar acerca de uma situação que está acontecendo em nossa vida e de que maneira nós podemos aplicar os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, àquela realidade. Nós assim passaremos a obter a sabedoria do alto. Somente assim, somente dessa forma, nós teremos uma vida plena e uma vida diante de Deus de maneira espiritual. O nosso tempo está acabando e abro aí em Colossenses, no capítulo 1. Encontraram aí? Colossenses, capítulo 1. A gente vai encerrar com a leitura dessa passagem e aí eu vou chamar para o louvor, tá bom? Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 9. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a sua força, com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém, irmãos? Então que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Santo e eterno Pai, nosso Deus, nosso Senhor, o Senhor que é a verdade, através do seu Filho Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós, passamos a compreender de forma espiritual, de ter conhecimento acerca de Ti, de maneira que o Santo Espírito do Senhor ilumina a nossa mente e nos faz compreender a cada dia, que nos faz render as nossas vidas, que nos faz render a nossa compreensão e o nosso raciocínio a Ti. Que o Senhor possa nos quebrar a cada dia, fazendo com que deixemos aquilo que é humano, aquilo que é carnal, aquilo que nos afasta de Ti, os prazeres, o conforto, a segurança dessa terra, tudo aquilo que não rende glórias ao Senhor. Que nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor nos proporciona, que possamos fazer todas as coisas nessa terra que o Senhor nos permite, mas que essas coisas sejam feitas para a honra e glória e louvor do Senhor. Em nome de Jesus, nos faz compreender isso de forma espiritual. Em nome de Jesus, nos dá um restante de domingo em paz
Agradecemos por esse momento em que o Senhor nos alimenta com a sua palavra e que possamos render as nossas vidas ao Senhor da maneira que lhe agrada. Em nome de Jesus. Amém. Isso, Marcelo. Quarta-feira, a live com o pastor Luan, às 20 horas, certo? 8 horas da noite. Vai ser a live com base no livro 9 Marcas da Igreja, de uma Igreja Saudável, que é um livro do Mark Dever. Ele é pastor na igreja em Washington, nos Estados Unidos, e ele tem uma igreja que tem uma espécie de seminário, que é essa 9 Marcas, e que eles preparam pastores, fazem estudos. Tem muitos pastores do Brasil que vão até lá para passar um momento, né, de aprendizado. Muitos pastores que são conhecidos aí do pessoal, de alguns, né? Jonas Madureira, Thiago Santos, Wilson Porte Júnior, Renato Vargens também. Tem alguns nomes. Pronto? Já, ele tá pronto. Tá vendo? Estavam conversando lá fora, voltaram agora os dois. Pronto, Jairo. Aê! Agora sim, hein? Você estava Tava conversando, conversando lá fora, nada. tava conversando com o Mini, né, lá fora. E aí, Jairo? E aí? Tem uns louvores pra gente aí? Faz aí uns 2 louvores pra gente encerrar essa live. Mais à tarde a gente tá junto aí com teu pai, o irmão Reinaldo. É o que eu não Você entendi. ouviu? Você me ouviu? Traz uns 2 louvores Mais ou menos. pra gente encerrar essa live por agora, e à tarde a gente tá com o irmão Reinaldo. Certo? Ah, tá bom. Vamos lá. Tá dando pra ouvir bem aí? Vou desativar aqui para melhorar a live. Porque tá oscilando. Vá. Vamos continuar, né? Esses momentos de louvores. Mini já começou aí. Tá vendo como ela escondia o jogo? Ficava dizendo que não sabia tocar violão, que não dava. Aí ficou escondendo o jogo, tá vendo? Eu falei, você sabe, bora, vem aí. Quando ela vai embora, ela decide aprender a tocar violão. Tá bom, Mini? 1-0 pra você. Vamos lá. Vou botar uma música aqui de Kleber Lucas. Quem quiser acompanhar aí colocando a letra. Como é o nome dela? Mais que uma voz. Ok? Mais que uma voz. Quem quiser acompanhar aí de outra forma aí a letra, quem não souber, quem já souber, já canta direto. Vamos lá. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer. Pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, a
aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Eu amamos mais que um amor, uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ver em meu ser. Tu és o amor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que te amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Vou continuar louvando aqui, vou tocar uma música que Theo gosta muito. Tá bom. Não sei se ele vai conseguir participar. Vamos ver se a gente consegue ouvir ele. Como é? Eu também, né? É. Senta aqui, dá pra sentar aqui, dona? Pra poder cantar também. Não. Senta aqui, só o pessoal ouvir sua música. A gente vai ter uma participação especial aqui, ó. O Bruno Coloca Theo aí Vamos ver se vocês conseguem ouvir a voz dele. também. Vamos, pai. É a nova geração agora que vai louvar. Senta aqui. Bora, pai, cantar? Tá. Vamos lá. Amor. Bora, pai, cantar a música? Aqui. Vamos lá. Vai, Theo. Vamos, Theo. Você é bem-vindo. A casa é sua, pode ficar desvazio. Aí, Theo. Desvazio. Meu bem. Toma teu dom, vem reinar, nós queremos chover. Nós queremos chover.
Jesus, essa casa é tua casa, nós deixamos ela crescer. Jesus, essa casa é tua casa, nós deixamos ela crescer. Essa casa, nós deixamos ela Jesus, apareça e o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça e o teu nome cresça, tem que brilhar, tem que brilhar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela acontecer. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos apareça e o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça e o teu nome cresça, enche esse lugar. Apareça e o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça e o teu nome cresça, enche esse lugar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela crescer. Jesus, essa é sua casa, nós deixamos ela crescer. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. E a nossa casa e nossos corações possam estar abertos para a morada do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Amém e amém. Jairo, Bruna, Theo, que Deus abençoe vocês, esse lar, essa família, ricamente. Ele canta a música que Deus abençoe Mini também, que esteve conosco, abençoe todos aqueles que estão aí no estudo, nesse momento aí da live. Que Deus abençoe todos nós, que a gente possa canta a música toda, crescer na graça e no conhecimento. Filho é assim, canta, na hora que você fala, vamos Oi? cantar, mostra para as pessoas. Aí ele fica... Oi? Tá. Quando desligar aqui, ele vai começar. Aparece! Né, Theo? Canta aí. Eu não... Tchau. Tchau. Tchau, Theo. Da próxima vez você canta, viu, Theo? No lugar de seu pai. Tchau, beijo. Tchau. Que o Senhor... Theo tá enorme. Pessoal, Deus abençoe a todos.
Até domingo que vem, se Deus permitir, nessa live, né? Porque a gente tem a outra agora à tarde com o irmão Reinaldo. E na quarta-feira, às 20 horas, com o pastor Luan Almeida, da Igreja Batista de Poxim. Que Deus nos abençoe, abençoe a cada um de nós, cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Tchau, até a próxima.